Olá, seja bem-vindo. Vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre as tendências do branding no Brasil para 2023. Mas antes, vamos nos apresentar. Talvez você já conheça essa pessoa aqui do meu lado, a Rosana Silveira, da Pack Brand. Muito bem-vinda, então, à nossa produção. Obrigada, Michel. Então, sou Rosana, da Pack Brand, trabalho já com gestão de marcas há 15 anos e é muito bom poder dividir isso aqui com o Michel, da Unidade, que também é uma agência de branding, e a gente está tentando aí construir justamente essa visão conceitual que está levando o branding a ter diversos tipos de visões equivocadas, né, do que é branding, afinal. Então, vamos esclarecer, Vamos. se possível. Vamos tentar trazer luz para o assunto. Isso. E por que fiz esse convite? Há muito tempo converso com a Rosana, fui aluno dela no curso de Publicidade e Propaganda, tenho ela como uma eterna professora, porque a gente troca muitas ideias, ela tem muita experiência, não só acadêmica, mas também de mercado. Isso é muito legal, que a gente reúne, então, os estudos, o olhar científico, mas com a experiência e a vivência de quem lá vai rastejar no barro, saber como é que as coisas funcionam. Porque daí a gente consegue ver a teoria funcionando ou não funcionando. Exatamente. É fundamental, porque até a gente vê os perrengues, né, que realmente os alunos vão vivenciar no mercado, a gente consegue já passar antes. Eu acho que isso é o grande ensinamento também, né? Da gente poder vivenciar aquilo, porque a gente já tem a base teórica, então passa a teoria, mas juntamente com isso a gente vai passar. Então, essas outras coisas que vão acontecer e que, de repente, vocês, né, alunos, vão ter que também vivenciar, né? Mas já vão indo sabendo menos etapas, né, para passar por isso. Isso aí. Então, já subimos aqui o ticket do nosso vídeo, porque ela é doutora. Então, assim, já ficou uma coisa mais especial ainda, né? Como eu sou o pequeno gafanhoto, eu sou só mestre, né? Mas, seguimos estudando e vivendo o mercado aí de uma forma muito especial, através da Unidade Branding, em parceria aqui com a Pack Brand. E a gente junta essa força aí para trazer hoje esse bate-papo sobre as tendências do branding para 2023. E, claro, fizemos o tema de casa, então nós fizemos um estudo. Claro que a gente está atento, afinal de contas a gente está trabalhando no mercado, tá lá com o cliente, está lá vendo as novidades, as notícias, o que está saindo no mercado, mas reunimos todos estes sinais que a gente viu e ouviu e viveu para conduzir aqui a nossa conversa, também trazendo pesquisas que já foram realizadas, índices do Google e por aí vai. Bom, mas vamos então entrar aqui no nosso assunto. Afinal de contas, o que vem pela frente quando falamos de branding? Bom, antes de entrar no primeiro tópico, uma breve introdução. Branding não é sobre tendência, mas sobre perenidade. Como assim uma vídeo sobre tendência, né? Eu quis fazer essa provocação porque branding, na verdade, é a reputação que a gente quer construir na mente das pessoas. Diferente de falar que branding é só o logotipo, é criar uma identidade visual bacana ou um posicionamento na internet. Então, falando de branding, resumidamente, a gente está falando da marca em si, da reputação na mente de todo mundo que é importante para aquele negócio, né? Seus colaboradores, né? Funcionários, equipe, para o consumidor, para o colaborador, para os gestores, para a vizinhança, para a sociedade, para o governo e por aí vai. Então, é disso que a gente está falando, tá? Não é identidade visual, não é logo, é marca, reputação na mente das pessoas. Vamos lá. Primeiro item, verificação dos resultados e acompanhamento. Então, tem essa aqui como a primeira, não quer dizer que está em ordem de prioridade, não é isso. Mas, levando em consideração a questão do digital, nós enxergamos que os gestores, eles estão cada vez mais atentos à questão do resultado quantitativo. E quando a gente fala de marca, é, na verdade, muito subjetivo, porque é o que as pessoas pensam. Como é que a gente mede e descobre o que as pessoas pensam? Uma boa pergunta, hein?
Na verdade, eu acho que mais que descobrir o que as pessoas pensam, que o gestor tem que entender que quando ele contrata um serviço para fazer essa construção de marca, ou de imagem de marca, né, como seria a melhor expressão, ele está contratando algo que vai ser um processo. É a mesma coisa quando a gente fala assim, a pessoa vai fazer terapia, ela vai se reconstruir, ela vai tentar entender melhor a sua personalidade, vai tentar entender essas características. Para quê? Para poder se mostrar mais para as pessoas, para poder criar essa imagem, aliás, demonstrar essa imagem, né? Vamos dizer assim. Criar a imagem parece ser uma coisa assim mais propagandista, né? Acho que é muito mais esse desenvolvimento daquilo que é. Então, o gestor ele tem que abrir a cabeça para isso. Ele não pode estar preocupado em vender no primeiro mês que ele contrata um serviço de branding. Não é sobre isso que a gente faz. A gente trabalha com essa perenidade, né? Que é essa perpetuação daquilo que se consolida dentro do negócio, dentro da empresa. Então, a partir dessa consolidação de valores, principalmente os valores que estão arraigados ali naquele empreendimento, que é, na verdade, o que o gestor acredita, o que a equipe dele acredita como um todo, e aí é exposto isso na comunicação. Então, o que vai vender, na verdade, é muito mais a estabilidade de uma identidade, uma imagem que vai ser transmitida para as pessoas de confiança, de segurança, tá? Sim. Porque fazer anúncio todo mundo faz. Agora, quem é que passa uma credibilidade desse anúncio que está sendo vendido ali? Quantas vezes a gente está lá, passa assim, alguém te vendendo alguma coisa, como é que tu confia naquela pessoa para comprar? É através desse trabalho que você faz em construção de imagem de marca, né? Então, Sim. no branding, nessa gestão, né? Porque o branding é essa gestão dessa construção que a gente está fazendo, né? A gente pode ver isso também nesses impulsos aí criativos das subcelebridades, como é que elas estão se posicionando. Elas têm que mudar, né, de acordo com... fez bastante um tipo de ação, depois elas vão lá e mudam um pouquinho. Elas estão fazendo o quê? Uma gestão da sua própria imagem, para que elas não caiam. Ninguém quer perder seguidores, ninguém quer... Então, é mais ou menos essa gestão. Eles têm que fazer. Então, muita gente diz assim, esse pessoal influencer, ele trabalha muito com marketing, ele trabalha muito mais com branding do que com marketing. Tá? Só que porque tem toda uma galera por trás que está fazendo pesquisa para saber o que as pessoas pensam, né? O que as pessoas gostariam de ver também. Que a pessoa falasse mais sobre tal assunto. Então, ali vai construindo todo um arsenal de coisas que é, na verdade, a contribuição que essa pessoa ou esse empreendimento está dando para o seu público. Então, por isso que o branding ele vem antes de todas as ferramentas de marketing, porque o marketing tem investimento. Não se faz marketing sem dinheiro, sem verba, tá? Até faz, né? Mas leva um tempo para conseguir. Então, isso também é uma consciência muito importante. Então, essa construção que, por muitas pessoas ainda, talvez mal interpretado, não tão bem entendido, né? E tem as suas razões para isso, né? Culturalmente falando, o branding é recente no Brasil. Vamos lá, talvez 60 anos, talvez 65, 70, né? Começando ainda mais por São Paulo, Rio de Janeiro, para depois se alastrar pelo Brasil. E assim como, então, os resultados de uma campanha no Google, no Instagram, que tu sabe quantas visualizações, quantos cliques, quantas vendas, como é que eu meço a reputação? Bom, para isso existem N ferramentas, institutos, mas existem algumas formas de pesquisas que são mais básicas que até empresas de pequeno porte podem aplicar, como, por exemplo, o tal custo de aquisição por cliente. Ou seja, quanto eu invisto para conquistar um cliente. Quanto mais dinheiro eu tenho que aportar tempo naquele projeto para conquistar um cliente, eu tenho uma reputação. Se eu tenho esse valor dividido por 2, está mais fácil de vender. E a marca tem o seu papel aí. Porque eu confio mais em quem? Em quem eu consigo depositar com mais facilidade o meu dinheiro e minha confiança. Exatamente. Se é uma marca conhecida, reconhecida e melhor ainda se for desejada. Daí sim, se eu desejo é mais fácil ainda. Daí o vendedor nem precisa vender. A marca é comprada, né? O cara já chega sabendo quanto que é, as características do produto. E, eu só quero saber se eu posso pagar.
É aí que a gente quer chegar. Então o esforço de venda foi menor Com certeza. do que bater porta a porta, né? Com certeza. Até historicamente, né, nós temos o David Ogilvy, que, na verdade, é o grande nome da propaganda mundial, que tem até hoje agências espalhadas para o mundo todo. Tem agência aqui no Brasil. Historicamente, as agências de propaganda, elas vieram dos Estados Unidos para cá, né? Depois, em alguns outros lugares da Europa também vieram para cá. Então, essa visão de branding, ela foi construída pelo David Ogilvy nos anos 60. Então, foi em 1960, por aí, que ele trouxe essa visão. Agora não me esqueci da expressão correta, mas é alguma coisa voltada para a personal. Que é o quê? É essa relação que ele fez com as campanhas que foram desenvolvidas para o Marlboro. A Marlboro desenvolveu o branding através desse conceito do cowboy, do americano, e o Rolls-Royce também, o carro, o estilo de carro. Então, as pessoas, elas começaram a perceber que havia, por trás de todo um arsenal de venda ali do produto, um lifestyle, e que as pessoas gostariam de viver aquele lifestyle. Então, através desse lifestyle é que se percebeu ali uma profundidade. Eu acho que é brand personality o nome da... dizer que tem essa questão da identidade, né? Da pessoa se identificar com aquilo. Isso. Então, assim, foi isso. Ele criou esse conceito e ele falou em vários artigos de jornais e isso saiu em livros também, trazendo aí essa percepção dele com relação à importância de começar a construir uma imagem, dar uma personalidade para o produto, né, para a marca, né, vamos dizer assim. Então, as pessoas começavam a ter esse processo de identificação, que é por isso que a gente fala identidade visual. A identidade visual, ela tem atributos que geram identificação com a gente. Então, ela é muito mais do que uma organização visual sistemática, né? Ela tem também um perfil que faz com que a gente se conecte, tanto com cores, quanto de formas, o estilo mesmo, né? Ser um estilo clássico, ser um estilo mais psicodélico, mais popular, mais grafite, street, né? Que a gente chama. Enfim, a marca constrói esse imaginário para que a gente consiga ter essa afinidade, né? Vamos dizer assim. Então, acredito que sim, toda essa visão assim, da reputação da marca, ela é para além disso, porque eu posso não ter tanta atração por uma marca, por um estilo, por uma cor. A cor daquela marca eu não gosto muito, posso, mas eu admiro. Né? Tem isso também. E então a gente tem que parar de fazer muita coisa para público, né? A gente tem que mais olhar para o nosso empreendimento, das coisas que a gente faz e do que a gente pode oferecer para essas pessoas. Porque às vezes a gente tenta se moldar para o público e aí a gente perde isso, a gente perde a nossa essência, perde daquilo que a gente defende. Porque a gente está sempre tentando entender ou querendo, não, o que o público quer, o que o público pensa. O público pensa, é uma marca importante, mas é uma marca muito antiga. Bom, então é legal buscar essa pesquisa aí e trabalhar. Bom, se a gente está parecendo que a gente está muito antiga, porque a gente está antigo. Não tem como a gente brigar contra isso, sabe? A gente não pode dizer assim, não, porque é mentira. Aí vai para as redes assim, não, porque as pessoas estão falando que a gente é antigo, mas a gente não é, olha o que a gente está fazendo. Não é sobre isso, tá? Eu gosto de ver essas celebridades falando, ou celebridades também falando, tentando se desculpar, às vezes, umas coisas que falam, mas não se trata disso, se trata do que é, tá? O que é aquilo que se vê. E isso também... Para quem trabalha com essa visão mais psicológica, assim, da nossa própria personalidade, né, as identidades, a gente estudou isso, que a gente fez o mesmo programa de mestrado e doutorado, então, assim, que é manifestações culturais, né? Então, a gente estudou identidade. Então, nós temos identidades aí que vão nos dar suporte para nos expressarmos, né? E essas identidades é que fazem com que as pessoas olhem para a gente e nos deem um nome. E essa palavra vem, gente, não é pré-julgamento, não é isso, as pessoas me julgam, não é julgamento, é o que a gente está vendo, né? Então, isso é legal também, né? Porque quando a gente consegue ter essa visão da marca, do que a marca está passando, assim, as pessoas estão achando que a gente está antigo, então a gente está passando mesmo essa imagem, o que pode ser? Aí
contratem quem? Profissionais de branding que vão dizer o que pode ser que está deixando essa imagem defasada ou com uma característica antiga. Pode até ser a pessoa que atende o telefone, pode ter uma voz um pouco mais assenhorada, assim as pessoas entenderem, porque a voz da marca, ela impacta bastante, né? A Kombi fez aquele trabalho maravilhoso de propaganda, que foi uma propaganda, mas ele trabalhou o quê? Ele resgatou toda uma essência, né? E trouxe, acho que foi a voz da Fernanda Montenegro. Nossa, foi um negócio emocionante. Por quê? Porque não faria sentido trazer uma voz de uma pessoa jovem ali. Porque a Kombi tem todo um histórico. Ele estava se aposentando. Ele estava se aposentando. E eu acho legal, assim, porque a voz da marca se consolidou, inclusive uma voz feminina. Podia ter sido uma voz masculina. Teria dado um outro tipo de entonação. Então, assim, acho que é importante a gente ter essa visão. Mas o que a empresa quer evoluir com o tempo, não adianta só também fazer isso, trocar então a voz da pessoa que atende o telefone, mas repensar toda a equipe. Onde vão essas pessoas mais maduras? Vão ficar em cargos mais de gerência e vai entrar pessoas mais novas para poder contribuir para essa visão de que modernidade. Mas se a empresa quiser continuar mais conservadora, mais tradicional, as pessoas gostarem, preferirem, até dizer assim, não, eu justamente estou nesse lugar aqui porque eu acho que ela passa essa seriedade, parece que eu estou na casa do meu tio, da minha avó, então tem isso, e ok, né? Muito bem. Essa questão da identidade, ela é bem profunda. A gente vê muitas pessoas querendo ser o que elas não são para agradar os outros, e é aí que mora o perigo. É quando a gente está com uma crise de identidade, porque está querendo agradar todo mundo, não agrada muitas pessoas, muitas vezes nem a si mesmo, e acaba lá trabalhando por trabalhar. E a gente sabe que nós queremos, não é só o dinheiro. O dinheiro, sim, é um sistema capitalista, é empresa com fins lucrativos, sim. Porém, a gente não consegue fazer por muito tempo se a gente não está feliz, se a gente não está bem, se a gente está fugindo dos nossos valores, da nossa essência. A gente se sente mal em fazer aquilo que a gente não acredita, né? É tão prazeroso trabalhar com aquilo que a gente acredita. E fechando esse primeiro tópico, né? Quase 20 minutos no primeiro tópico. E a gente queria gravar um só de 15, né? O NPS é outro índice, tá? Que algumas marcas já utilizam, que é o Net Promoted Score. Ou seja, vou pesquisar na minha rede de clientes qual é a minha reputação com uma pergunta simples, que é, né, de 1 a 10, de 0 a 10, o quanto você me indicaria para outras pessoas? 10, maravilha. 5, esse score ele fala que de 7, né, de 8 para baixo, ou seja, de 0 a 7, são os detratores da marca. Ou seja, parece que 7 é uma nota boa, né? Mas não é ruim, é considerado bom. Depois você pode jogar aí no Google ou entra no blog da unidade, eu escrevi sobre isso. Né? Que, assim, a gente mira o 8, 9 e o 10. Ou seja, se eu tenho um índice baixo, um NPS baixo, poxa, não estou fazendo um bom trabalho. Daí, como eu gosto de dizer, não tem marca ruim que sustente marca boa. Porque é como tu tangibiliza o teu produto, o teu serviço. Até ele comprar, é promessa. Depois que comprou, virou cliente, passou o cartão, recebeu o produto, agora a experiência vai mandar na jogada. Desde a entrega, desde o olho no olho, no atendimento, na embalagem, no cartão, na apresentação do produto, na qualidade daquele produto e serviço, né? A partir dali, ele vai ter a percepção dele. Se ele não está indicando, ele já é um cliente. Se ele não está indicando, alguma coisa ou uma sequência de fatores estão envolvidos que ele não está indicando. Então, existem outros, tá? Índices que podem ser verificados e também pesquisas de mercado para saber. Geralmente com marcas de médio, grande porte se faz isso. Você vai a campo, né? Marcas globais para saber como é que está a reputação. Bom, então, falamos do primeiro item. Verificação dos resultados e acompanhamento é uma tendência para o ano que vem as pessoas estarem mais buscando como medir se o meu trabalho de gestão estratégica de marcas, se a minha reputação, se o branding que eu estou trabalhando está surtindo efeito ou não. E o segundo, que está bem conectado com o primeiro, é o personal branding. E aí, nós estamos enxergando que as pessoas estão olhando
com mais cuidado ainda, né? Isso aconteceu em 2022 e vai vir com mais força em 2023, que é o cuidado com a marca pessoal. Seja um autônomo, um dentista, seja um advogado, um professor, seja um diretor, seja um funcionário, né? Mas um Aqui líder. eu acho legal a gente comentar que voltar essa questão das identidades para as pessoas entenderem como que essas identidades são construídas, né? O personal branding foi uma expressão cunhada pelos livros do Arthur Binder, tá? Isso é bem importante também, da autoria para ele. Eu acho bem importante essa visão do personal branding de trazer à tona aquilo que a gente é feito, né? Toda a nossa trajetória de vida, porque quando a gente vai fazer o branding de uma empresa, a gente pega toda a trajetória daquela empresa, a história da empresa, ela é importante para chegar nas palavras principais, naquilo que consolida todo o processo do negócio e para que as pessoas também, os funcionários, se envolvam também com aquilo. Eu vou além, às vezes, eu gosto muito de história da vida da pessoa, eu gosto de árvore genealógica, essas coisas. Tu também gosta essa visão, assim, da gente buscar, por exemplo, às vezes, é uma empresa que tem um familiar a partir do gestor que está já construindo, mas o histórico desse gestor tem a família dele toda trabalhando nessa área. Então, mesmo que a empresa seja só dele, outros antepassados trabalharam nessa mesma área e tiveram sucesso. Sim. Então, isso tem que trazer para a marca, para mostrar que, olha, a gente é de muitos anos. Então, empresa... Isso tem raízes profundas, assim. Então, uma empresa que, sei lá, tem 30 anos, ela pode ter, sei lá, 150, dependendo da ancestralidade do gestor. Então, por isso que eu insisto bastante nessa visão do gestor, né? Que o gestor, ele é o grande arsenal da marca, ele que vai trazer isso. E aí, quando a gente fala de personal branding, a gente está falando da pessoa como profissional, tá? Então, eu estou vendo aqui a minha imagem, mas eu também estou falando da pessoa como uma pessoa a pessoa, como é que a pessoa trata, né? Agora está saindo tudo que a gente vê de fofoca no Instagram, né? Das celebridades, sobre celebridades que estão acontecendo. É muito interessante fazer uma avaliação disso, porque o que as pessoas estão falando e o que aquela pessoa representa para as pessoas, ela causa todo esse incômodo, né? Que é um incômodo generalizado. Algumas pessoas vão ficar a favor, outras pessoas vão ficar contra. E aí é um processo que parece processo judicial, né? Quem defender melhor a causa parece que ganha mais esse processo. Então, gente, para além disso, a gente tem que ter segurança do seguinte, a gente tem que saber quem a gente é. E a gente saber que as pessoas, elas vão ficar impactadas positivamente ou negativamente com aquilo que a gente faz. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Por quê? Porque a gente tem que entender que no momento em que a gente se posiciona tanto nas redes, né? Falar nas redes que a gente está acostumado a falar, mas a gente se posiciona em qualquer lugar. Tipo assim, olha, eu acredito nisso. Até numa palestra para os funcionários, o gestor fala, olha, a nossa visão de mundo é essa. Tem pessoas que vão dizer assim, ai, que bobagem, que legal, eu também gosto, nossa, demais, são ótimos. Então, essas pessoas que vão ficar entusiasmadas com aquele discurso são pessoas que são seus seguidores, que são as pessoas que gostam realmente e acreditam naquilo que você faz, que você constrói. Agora, com relação às pessoas que não gostam, não vão gostar, não adianta a gente tentar agradar as pessoas que não gostam. E que bom, né, que elas conseguem identificar e ver que não gosta, que é para já evitar até perda de tempo. Então, exatamente isso. Então, por exemplo, assim, nós temos esferas de identidade em que a gente tem a nossa identidade individual, nós temos a nossa identidade social e a nossa identidade cultural, tá? Tem várias outras, tá? Mas estou trazendo 3 aqui só para te fazer um resumo, assim, para vocês entenderem as camadas que passam tudo isso. A identidade individual, ela transborda em todas as outras esferas. Por quê? Porque a nossa essência é aquilo que a gente é. Se a gente é engraçado, se a gente é mais tímido, se a gente tem algumas coisas que são nossas, né? São atitudes, comportamentos nossos. Sim. E tá também arraigado aqueles valores de vida que a gente acredita, que não são aqueles valores impostos pela nossa família original, que a nossa família original são nossos pais. Que os valores dos nossos pais, eles reverberam em nós algumas coisas, outras coisas não reverberam tanto assim. Tá? Então, o que acontece? Se a gente se posiciona com a nossa visão, com o que a gente realmente acredita, e sem ficar grudado naquele passado lá de
crenças familiares, a gente está conseguindo realmente transformar o nosso branding em algo essencial, de essência, tá? Porque aí a gente está saindo daquela esfera do que vai para os outros, que é muito da nossa esfera cultural, né? A identidade cultural, ela reverbera aquilo que a gente viveu, o ambiente que a gente viveu. Então, por exemplo, a gente mora aqui no Sul, então se a gente vai para qualquer outro lugar, o nosso sotaque vai denunciar, o nosso jeito de se expressar vai denunciar que a gente vem daqui. Diferente, por exemplo, de quem nasceu no Nordeste, que tem atitudes gestuais totalmente diferentes da gente daqui do Sul. Sim. Então, isso é bonito também, porque reverbera aquilo da onde a gente veio. Mas a gente não precisa ser isso o resto da vida, tá? A gente pode se misturar com os lugares que a gente for acessando. Porque a gente vê nessas pessoas muito bem-sucedidas, elas não são tão fixadas numa coisa única, elas são múltiplas. Parece que as pessoas se reinventam o tempo todo. Por quê? Porque a visão cultural, a identidade cultural já experimentou tantas outras coisas que elas não são só aquilo de onde é que elas vieram. Tá? E até a fala, o jeito de falar, a entonação, tudo é totalmente diferente. E essa identidade social, que é o que está ficando no meio aí dessas três, ela traz o quê? A nossa exposição na sociedade, como que a gente se porta como profissional. Então, por exemplo, o Michel me conheceu como professora. Então, eu tenho uma identidade ali, que é a identidade de professora. Na visão dele, eu sempre vou ser uma professora para ele. Por quê? Porque a identidade está dentro de mim, está ali. Sabe assim, tipo, é impossível eu não ter... Até o jeito que eu me expresso é total de professora, assim, né? Falar com gesto, assim, né? Isso é uma coisa bem do professor. O professor fala assim. Então, tem a ver com as características dessa minha identidade. Na minha agência, eu não sou a professora, eu sou a gestora, eu sou a empreendedora, eu sou aquela pessoa que orienta o cliente. Então, é outra identidade. Então, se eu for para uma outra esfera, com amigos, com colegas, enfim, vai mudar, isso vai mudando, tá? E a gente vai conseguindo aí expor um pouco mais da gente. Então, quanto mais a gente ficar exposto, mais o nosso personal branding vai reverberar por aí. Quanto mais diversidade, não digo diversidade, é variedade, acho que essa é a palavra. Quanto mais variedade a pessoa tiver dentro da sua construção, da sua visão de mundo, Sim. Nossa, essa pessoa é viajada, nossa, essa pessoa é professora, essa pessoa é dona de negócio, essa pessoa faz um tipo de... faz, sei lá, quer dizer, karatê, faz solé, faz qualquer outra coisa. Mas, assim, é isso, sabe? Quanto mais coisas essa pessoa fizer e complementar esse ser que faz dela ser essa pessoa variada, né? Que ela não é só uma coisa, só isso aqui, né? Fechadinha. Aí, gente, acho que explode, né? Essa coisa do personal branding, que tu tem um posicionamento de valor, tá? Ou seja, o que é valor, né? Acho que a gente podia também falar sobre isso. O que é um valor? O que é valor? É algo que tu não abre mão, que tu acredita e que tu não abre mão. Cara, eu não vou fazer tal coisa porque eu não acredito nisso. E isso é valor, tá? De repente uma coisa lá que teus pais, por exemplo, dizem assim, não, tu devia fazer por causa disso, isso. Você, olha, são os seus valores, não são os meus valores. Então, quando a gente determina isso, nós estamos nos posicionando como sujeitos, como seres posicionados no mundo, né? Sim, tem essa questão da marca pessoal que a gente pode ver pela Bolsa de Valores. Né? Uma coisa é a empresa, a reputação da empresa, as ações da empresa, né? Aquele valor, e até abrindo um parênteses, uma pesquisa que eu li, até 2021, 52% do valor monetário que é comercializado na Bolsa de Valores é marca. Ou seja, mais da metade do que rola de dinheiro é a reputação da empresa que está em jogo lá. O restante é patente, prédio, produto, carteira de clientes, etc, etc, né? Então, é tão importante a questão da marca pessoal que, se o gestor, o presidente daquela empresa comete, né, alguma coisa ruim, o que acontece com as ações? Desce o valor das ações. Exatamente. Porque nós sabemos que, né, tem gente por trás daquela marca. E o dono, o proprietário, os diretores, os CEOs, o presidente, eles têm um poder muito grande sobre aquela marca, sobre aquele produto, serviço, sobre aquela organização. Ou seja, se aquele cara está fazendo besteira, vai refletir na empresa. Mesma coisa, o contrário. Pô, o cara, ele
né? Seguidamente aparece na mídia. O cara fala com coerência, o cara é bem posicionado, ele sabe o que faz, ele está evoluindo, ele está buscando. Opa, isso também interfere positivamente no valor. Só que, às vezes, nas empresas de pequeno, médio porte, né, que não estão lá na Bolsa de Valores, parece que não percebem. Mas a gente sabe que aquilo que as pessoas daquela empresa fazem reflete na reputação da empresa como um todo. Nunca vou esquecer quando estava na aeronáutica, que me falaram assim, né? Olha só, tu pode ser o soldado mais raso, mais novo, tu pode prestar continência para as formigas aqui dentro, porque as formigas são mais antigas do que tu, né? Tu chegou depois aqui, né, Borges? Pois é, mas o que tu faz lá fora não é o soldado Borges. É a aeronáutica, é a Força Aérea Brasileira que fez. E isso traz todo um peso. Nossa, né? total. Porque tu representa. Mesmo que você seja um funcionário, mesmo que você considere que o seu papel não seja tão importante numa organização, você é o embaixador daquela empresa, daquela marca, onde estiver. Né? Imagina aqueles que têm poderes de decisão, talvez você seja esse decisor, esse gestor que está aqui nos assistindo. Então, sua marca pessoal vai ser ainda mais importante no ano que vem, né? Vai estar mais em pauta. Vamos ao terceiro tópico. Marcas, né, que são guiadas pelo propósito, que o nosso amigo, conhecido, David Acker, quem diria, né? David Acker é uma das grandes autoridades na área do branding, porque ele se aprofundou nessa área. Ele tem muitos livros, né, considerados clássicos da área do branding, então você vai encontrar esse nome, né, em diversas obras falando de forma específica do branding. E ele lançou um livro recentemente, né, então você pode até seguir ele no LinkedIn, então, que se chama, né, O Futuro do Branding através de uma proposta de propósito, ou seja, guiadas pelo propósito. E ele fala que são marcas que estão conectadas com a sociedade, com o meio ambiente, olhando para o todo, não olhando apenas para si, que é um movimento que a gente vê no Brasil. A Rosana acabou de falar aqui, da importância de olhar para dentro, do meu propósito. Mas o meu propósito também está conectado com a minha identidade cultural, exatamente, a cultura que eu estou inserido, com o meio ambiente, com o contexto que eu estou vivendo. Então, se ele, né, isso é um sinal, se ele já escreveu sobre isso, é sinal que vai vir com mais força, né, também para o Brasil. E o que acontece? Nós temos visto as empresas de grande porte olharem muito para o tal do ESG, que é justamente olhar para 3 esferas, né, incluindo ali o social, olhando a questão do meio ambiente, né, porque nós estamos inseridos no meio ambiente, não tem mais espaço para a empresa poluir a natureza. Não pensar na sua embalagem de uma forma sustentável, no seu processo, na água que utiliza, no impacto que a sua produção, que as suas ações têm, né, no meio ambiente, no lugar onde está inserido, na cultura, na vida das pessoas. Ou seja, cada vez mais vai se falar sobre marcas que estão conectadas num propósito maior. Primeiro dentro de si, mas também aonde está inserida, né? Então, temos este item. O que tu pensa sobre isso? Eu acho que é interessante também a gente fazer um resgate aí de tudo que essa visão de branding trouxe para as pessoas. E por que a gente fala de branding? Porque o Acker, ele veio do marketing, certo? E o marketing, ele sempre coloca as coisas embaixo dele, né? É um de marketing, todo mundo está pendurado nele, né? E aí o Acker, ele trouxe essa reflexão, porque assim, ó, na minha visão, tá, depois de todos os estudos, eu discordo da grande maioria desses autores de marketing, porque o branding não está no marketing, é o contrário, o branding está acima do marketing. Eu sei que isso é forte para eles, mas assim, eu gosto muito do Acker, porque ele traz essa visão, ele consegue entender um pouco mais aquilo que
o que se faz dentro do processo de branding. E eu acho interessante a gente fazer esse resgate de buscar como que a Coca-Cola trabalhou o branding dela durante 100 anos, né? Se é um conceito tão novo, como que, sei lá, outras grandes marcas, a Volkswagen, enfim, outras grandes marcas conseguiram ter uma consolidação de marca e até valer tanto assim na Bolsa de Valores, né? E isso tem a ver com a televisão, né? A televisão, ela teve um impulso muito grande para essas marcas e a gente for ver no Brasil, foi nos anos 50, né? Que a televisão começou a fazer comerciais, surgiu, né? E veio Com assim, elas com comerciais, os né? comerciais para poder pagar justamente toda a parte de pessoas, que era sempre assim, né? Com uma folhinha, né? Na frente, não tinha todo esse desenvolvimento, né? A gente se trabalhava bastante com desenho animado, buscando recursos do Walt Disney, né? Porque não se tinha essa visão assim de construção do que a gente poderia fazer, né? Não tinha a tecnologia também, né? E então, assim, vamos pensar que os grandes comerciais começaram realmente a causar um impacto nos anos 70, né? Nos 60, 70. E então foi bem nessa época que se consolidou essa visão aí do brand personality, do Ogilvy. Então veio tudo mais ou menos junto. Só que assim, ó, a Coca-Cola, por exemplo, ela não se preocupou necessariamente em fazer uma gestão de branding, né, com esse nome, assim, com essa visão. O que ela fez? Ela fez muito investimento em marketing. Então, a gente abria a porta-casa, tinha um outdoor da Coca-Cola. A gente ia na feirinha, numa fruteira, num negócio que estava lá. Ligava a televisão, Coca-Cola. Então, por isso que o marketing se coloca nessa posição de ele ser o pai de tudo, porque realmente a gente começou sempre com o marketing. Só que hoje as coisas mudaram muito, sabe? Não, né? Pulverizado. E aí, outra coisa, né? A gente não tem grana para ficar botando em televisão. A televisão já não é o principal, vamos dizer assim, as pesquisas dizem que tá, gente? Assim, ainda tem uma grande população que assiste televisão. E não é assim, comparativo às redes sociais, porque as redes sociais é muito em termos de bolha. A gente fala muito dentro das nossas bolhas. A TV aberta é para todo mundo, né? Não tem. Então, ainda a melhor divulgação é na televisão. E mídia externa, enfim, a gente está passando de carro, vê então as propagandas ali nos outdoors, nos front lights, enfim, nos ônibus. Enfim, aquilo ali impacta bastante, tá? E faz com que trabalhe uma outra lógica pra gente, que é a propaganda subliminar. Ou seja, a gente fica olhando sempre aquele mesmo logotipo, aquela assinatura, e aquilo fica na nossa cabeça, não fica na nossa cabeça. Se aquele logotipo tá dentro de uma arte que traz, por exemplo, Coca-Cola, refrescância, juventude, aquilo fica subliminarmente. Vai gravando, vai. O mindset, né, que o pessoal está falando aí, que é da gente construir cenários, ambientações, para que a gente, ao olhar esse cenário que a gente idealiza, que a gente gostaria de viver, imagina que você está na casa dos seus sonhos, então cria o mindset, faz isso, a propaganda já faz isso há muito tempo, por isso que fala que a propaganda domina o mundo por causa disso, porque ela traz esse mindset que a gente gostaria, né? E por que você falou, né, que o marketing, né, vamos lá, e a publicidade faz parte, né, do marketing, a parte o P da promoção. Exato. Agora, vamos lá, tem um marketing bem agressivo, né, tem verba, tem grana, bota em tudo que é lugar, mas tu não tiver uma marca consistente, bem planejada, bem gerida, tu acaba gerando confusão, tu não agrega valor, tu pulveriza investimento e não constrói muita coisa né, ao contrário que tu tem uma boa estratégia, tá bem alinhado, tu tá bem posicionado e tu tem coerência e constância, então tu vai construindo isso, tu não faz ora um comercial assim, ora assado, né, então tu vende várias coisas diferentes e quando vê tu não tá somando nessa construção da imagem que a gente quer construir, valorizar e perpetuar. Uma pergunta comum, né, nas consultorias, olha, será que a Coca-Cola poderia parar de investir em publicidade? Né? Daí a gente pergunta para os bebedores de Coca-Cola, né? Pararia de tomar Coca-Cola se não visse mais outdoor,
Bem capaz, eu ia continuar tomando. Pois é. Mas e o teu filho? Né? Já pensou se o dolinho agora bomba em tudo que é lugar, só aparece dolinho e a criança cresce, né? Eu prefiro água, suco, café, tá, gente? Mas ele vai ter a referência de que o dolinho é o refrigerante que é o principal, é a marca dominante, mesmo que não seja, né, naquele momento, tá? Muito bem, então falamos aí sobre, né, marcas, né, guiadas pelo propósito, né? Que ele chamou de, aqui ó, Purpose Driving. Legal. Quarto item, branding estratégico. O que vem a ser isso? Bom, parece até redundante, porque para ser branding precisa ser estratégico. Mas eu botei esse título pensando o seguinte, quando a gente fala, vamos usar o marketing de novo. Uma coisa é tu ter um departamento de marketing fazedor de tarefas, né? Tarefeiro. Tem que contratar isso, tem que fazer aquilo, é um articulador de tarefas. Outra coisa é tu chamar o marketing para a mesa das decisões e começar a fazer perguntas. E aí, o que o pessoal está falando do produto? Onde é que teve mais vendas? Qual foi o produto que se destacou? Qual que menos vendeu? Né? Qual os anúncios que trouxeram mais resultados? E a gente começa a trazer informação e pensar estrategicamente junto com os profissionais de marketing. A mesma coisa, então, para 2023 e para os próximos anos, cada vez mais o branding também vai sentar na mesa da estratégia. Porque, né, pensar a marca é estratégia. Eu acho que tem também uma outra coisa que, para além dessa visão do marketing, tem... Até para falar assim, um pouco do que a gente faz, né? A gente tem um tipo de trabalho bem diferente, porque são para públicos diferentes, né? Isso já aconteceu do Michel me passar cliente. Enfim. Então, assim, por que acontece? Olha só, a Peck Brand, por exemplo, dentro da minha agência, eu trabalho com uma visão de essência. Ou seja, geralmente quem me procura são pessoas que estão abrindo um negócio. Ou seja, estão começando, não querem construir esse personal branding, tá? E aí, de alguma forma, querem colocar, já fazer tudo certinho desde o início, já ter a marca registrada. Então, esse movimento acontecendo, isso é muito bom, tá? Isso é muito bom, porque as pessoas já vão começar a fazer tudo certinho. As pessoas tem outras pessoas que não, que começam já de qualquer jeito, vão fazendo. E aí chega num momento, assim, trocam 5 vezes o logotipo, e aí tem uma hora que toma consciência de, tipo, tá bom, vou contratar um profissional agora para organizar essa bagunça que está acontecendo aqui. Tá, então geralmente esses aí procuram o Michel. O Michel tem todo já a unidade, ele tem toda uma visão que é de organização desse branding, né? De olhar e criar uma sistemática dentro dessa visão estratégica. Eu acho que tem assim, olha como a estratégia ela pode ser vista de diferentes formas, né? Porque aí dentro dessa visão ele vai pegar toda essa baguncinha que se criou, todos os logotipos que foram feitos, analisar as simbologias que foram usadas, fazer essa relação aí das cores que já foram aplicadas, por que foram aplicadas, qual é a consciência da cor que foi colocado ali, assim. E então, a partir disso, se constrói uma estratégia de branding, porque aí ele vai ficar mais alinhado com o quê? Com o propósito que o Acker está falando. O propósito da marca é assim, por que você está aqui no mundo, filho? Tá? Eu acho que é uma coisa assim bem filosófica até. O que essa empresa vai contribuir com a sociedade? O que eu vou entregar para as pessoas que vai fazer uma mudança na mentalidade? Que legal. Ou pode até nem ser mudar, né? Pode ser realmente fortalecer alguma coisa, vai para outras questões que não seja somente mudança, né? Pode ser manutenção, aconselhamento, segurança, enfim, outras coisas que a empresa pode gerar. Só que é isso, aí a empresa tem que ter essa visão de como que ela se mostra para as pessoas. E o que essa imagem que é construída para as pessoas é o branding. E é tão importante a gente pensar nisso porque existe, né? Isso é normal. Estamos aqui para ajudar, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? As pessoas precisarem alinhar o seu posicionamento.
Porque, querendo ou não, todos têm um posicionamento. Pode cuidar ou não. Isso aí é que nem estilo, né? Tu pode dizer assim, eu não tenho estilo, não cuido. Não. Alguma roupa, algum corte de cabelo, né? Alguma coisa tu pendura no pescoço, o tênis que tu usa ou não usa, tudo isso faz parte do teu estilo. O detalhe é que algumas pessoas cuidam como se vestem, como elas, né? Porque elas entenderam a importância daquilo, né? Mas olha só, eu quero só pegar esse gancho aí do estilo, porque eu acho bem importante. Porque aí que tá, eu acho que gera nas pessoas, essas pessoas que às vezes até se falam que não tem estilo, acho que gera nessas pessoas uma certa aflição, assim, porque se acomodaram, né? Tipo assim, as pessoas que olham assim, não, você tem o seu estilo, só que você de repente não tá demonstrando tanto mais, né? Mistura um pouco as coisas, usa isso, um pouco aquilo. E quando a gente tem, por exemplo, pessoas que dizem, eu adoro essa pessoa, porque ela olha o estilo dela, eu gosto dos mesmos. Isso é o quê? É a força da imagem de marca dessa pessoa. E a gente acaba seguindo, a gente acaba consumindo coisas que essa pessoa consome para ficar mais próximo do estilo dela. E muitas vezes começou ali, a vitrine, né? A fachada. A pessoa já se identificou, gostei dessa pessoa aí, né? Então deixa eu dar mais atenção, que é uma das maiores e mais valiosas moedas do momento, né? A atenção, a audiência. Todo mundo tá brigando por audiência, né? Estamos aqui num vídeo, né? Pedindo da audiência, né? Então, fazer esse alinhamento do posicionamento, ele é muito importante. Porque é comum a gente, por exemplo, aqui, né? Onde a gente vive. Sai para outra cidade, uma hora tu vai parar para almoçar, né? E daí tu olha a fachada, né? Tu olha assim a cara do restaurante. E às vezes tu para num restaurante que tem uma fachada linda e maravilhosa. E tu chega lá, e a comida não é boa, o atendimento não é legal. Ou seja, se vendeu bem, né? Ou seja, então tem que fazer um trabalho interno. Porque tu não vai agora, não, só um pouquinho, deixa eu piorar a minha fachada, tá muito boa. Não, tá atraindo gente. Tem que melhorar lá dentro, porque senão as pessoas não voltam. Perfeito. E acontece o inverso. O restaurante é bom, comida bacana, bem feita, feita com carinho, né? Comida de qualidade, pessoal é querido, atencioso, mas tu passa na frente e aquilo não te atrai, né? E olha que a gente só tá falando assim, de uma primeira impressão. Nem estamos falando se é um restaurante japonês, né? Que tem o seu estilo, se é uma churrascaria, se ela é mais retrô, se ela é mais futurista, nem entramos nessa... Dentro dessa visão da estratégia de branding que a gente tem que trabalhar nas empresas, eu acho interessante a gente buscar essa visão das identidades, né? Que agora o Michel estava falando assim, isso que a gente nem está falando de restaurante japonês, nem está falando de uma coisa mais específica, restaurante italiano, por exemplo. E é muito legal. Vamos pensar assim, cada ramificação de negócio tem o seu próprio estilo. Tá? Então, isso é o quê? Isso vem da onde? De uma identidade cultural que é trazida de outros lugares. Tipo, o restaurante japonês veio de qual referência? Do Japão. O restaurante italiano veio de qual referência? Da Itália. Então, é normal a gente perceber que as cores, elas precisam estar meio que representadas naquela identidade cultural. E aí, você pergunta, como que se tem, então, uma diversidade de restaurantes que não sejam tudo a mesma cara, porque todo restaurante italiano tem a mesma cara e todo restaurante japonês tem a mesma cara, não teria sentido. Apesar da gente ver muita coisa parecida, muita coisa, porque as pessoas ficam só introjetadas na identidade cultural e não numa identidade individual. Então, aí que a gente vai começar a lidar com essas coisas. A identidade individual, ela traz um propósito de marca, que foi o que o já falou do Aker. O Aker está falando assim, toda marca tem um propósito. Então, mesmo o restaurante japonês, ele tem um propósito de estar ali, que não é só trazer alimentos japoneses, tá? Ele vem com uma outra visão, que é o quê? É uma experiência, de repente, de uma região específica do Japão. Não, a gente está trazendo aqui um cardápio japonês, mas que seja vegano. Então, aí vem as particularidades de cada marca, que vai trazer aquilo ali, mas que não seja... Estou falando comida, né? Mas pode ser uma outra história. A gente quer trazer aqui uma ambientação Tóquio, então ela vai ter as cores, ela vai ter imagens da cidade aqui, porque o dono morou lá por 10 anos.
olha que história de vida que essa pessoa tem, que viveu 10 anos em Tóquio e trouxe o quê? Que trouxe toda essa característica cultural de lá, né? Que está introjetada na identidade individual dele, da vivência que ele teve, da experimentação que ele teve. Então, isso tem que tá aparecendo na comunicação. Agora, vai lá, contrata alguém que trabalha com redes sociais, que não tem essa visão de branding, vai lá e faz o quê? O mesmo que outros restaurantes japoneses estão fazendo. E perde essa visão aí de identidade individual que está introjetado dentro do conceito do negócio, que não é diferente. Tóquio é uma coisa muito peculiar, é muito particular, tem toda uma característica peculiar, né? Então, basicamente essa percepção que a gente tem que ter. O nosso negócio está dentro do ramo de negócio que tem já a sua identidade cultural desenvolvida. E por isso que é importante a questão dos sinais. O que acontece? A gente não consegue controlar o que as pessoas pensam. Só que as pessoas, eu, né, você, pensamos com base nas informações que recebemos, certo? Então, você olha alguém que está de coturno, calça preta, jaquetão, olho pintado, correntão no pescoço, tu já filtrou, né? Tu já criou uma imagem. Tu encontra um cara engravatado, com uma pasta, caminhando rápido, cabelinho na régua, olhando o relógio, já te passou outra coisa, certo? Então, nós não controlamos o que as pessoas pensam, mas a gente tem o poder de orientar os sinais que nós emitimos. Por isso é importante a cor. A cor é um sinal. A forma é um sinal. A arquitetura, o sofá, a planta, né? A apresentação pessoal, o uniforme, a fachada, o logotipo, os elementos. Por isso a gente passa num restaurante e ele tem as cores da bandeira da Itália, tu já pensa que tem massa lá. Porque tu associa, a gente tem essas associações. Se é um restaurante mais minimalista, branco, daqui a pouco tem algo vermelho, tu já liga ao Japão. O problema é que às vezes o restaurante com as cores da Itália não é italiano e com as cores do Japão não é japonês. E às vezes tem outra proposta. Então, procurar os sinais mais alinhados com aquilo que você quer passar, com o que você quer vender, não só de produto e serviço, mas da imagem que você quer construir, faz toda a diferença. Da mesma forma, algo mais sofisticado e algo mais popular. Já tivemos casos de empresa, o pessoal sempre acha que aqui é caro, mas aqui eu tenho um dos preços mais populares. Sim, mas fez uma fachada de neon, com não sei o quê, né? Criou um ambiente que parecia uma festa da Vogue. Né? E como é que as pessoas vão achar que é barato? Não é popular, é algo mais elitizado. Né? E outra, eu até gosto de dizer, eu já vi, isso é bem comum, a gente escuta bastante, né? As pessoas não entram aqui porque acham que é caro. Eu falei, então, sobe o preço. Eu sempre falo assim, por quê? Porque tu conseguiu agregar valor ao teu produto. Então, para que tu vai querer parecer ser mais popular se o teu produto está valorizado? Porque eu acho assim que quando a pessoa olha e acha que o produto vale mais, eu acho um bom sinal. É um bom sinal? É um bom sinal, porque tu está conseguindo entregar muitas coisas para além do que o produto vale, né? Então, assim, tu está criando valor de marca. E é mais barato trocar o preço da etiqueta do que mudar a fachada, não? Não, e é mais inteligente, né, gente? Todo mundo quer crescer de alguma forma. Eu acho que essa visão do crescimento das marcas, por mais que a pessoa tenha assim, uma visão de vida mais simples e tal, é importante que a pessoa queira crescer financeiramente, queira evoluir. Até para as pessoas que trabalham com você, né? Você tem uma empresa, as pessoas que trabalham vejam uma perspectiva de futuro, porque o que você vai encontrar funcionários que não queiram, eu vou ficar um tempo aqui temporariamente, só pagando meu salário, mas enfim, né, a empresa vai ficar no mesmo. Sim. Então não dá para ser assim. Claro, existem marcas que têm um propósito popular, e daí existem outras formas de crescer. Você vai abrir redes, franquias, vai trazer melhor estrutura para a loja e tá tudo bem. Agora, se o teu produto tem essa elasticidade, se tu está conseguindo agregar mais valor, não tem por que não. O cliente já está percebendo. E daí acontece às vezes o seguinte, né? Ele acha que valia R$1.000. Olha, a etiqueta está por 250, ele acha que é ruim. Exatamente. Porque preço também é posicionamento e também é um sinal que traz percepção. Legal.
Vamos para mais um item, então, aqui da nossa pesquisa. Esse é o número 5. O movimento das marcas, startups, marcas que já estão no mercado. E aí? Então, gente, eu acho que é importante essa percepção de como trabalhar com uma construção de imagem de marca através do perfil do negócio. É muito comum nós estarmos diante hoje das startups, que são empresas que trazem uma inovação, trazem um investidor, às vezes, junto com essa empresa. E aí, como que tu vai conseguir perceber esse poder, esse diferencial, essa essência da marca ali? Então, são vários mecanismos e metodologias que a gente tem que desenvolver para poder entender essa pessoa que está no crescimento, né? Que está num processo de crescimento. Diferente, por exemplo, de alguém que está abrindo um negócio, que tem ali um certo diferencial, mas está começando, né? Ou perdeu o emprego, não quero continuar naquele emprego, eu quero ter meu próprio negócio. Então, assim, até a perspectiva da pessoa com aquele empreendimento, não, vou ir com calma, que é aquela pessoa que tem medo do sucesso imediato, né? Porque diz assim, olha, sou realista, né? Diz assim, ó, cara, se não pensar grande agora, vai levar muito tempo para todas as coisas acontecerem. Mesmo que possa parecer ser uma coisa mais ilusória, mas a gente tem que pensar que essa pessoa que está começando, abrindo um negócio, mas que não tem essa visão de startup, né? De, eu estou trazendo algo inovador, eu preciso de um investidor, eu preciso de outras pessoas para trabalhar comigo. Geralmente a startup ela começa já com 5, 7 pessoas para conseguir dar gás naquele negócio e fazer decolar. Uma pessoa que está começando, que está abrindo um empreendimento, ela está assim, ainda vislumbrando o que ela vai fazer. Possivelmente ela não tem a visão do propósito dela. Então, são metodologias diferentes que a gente tem que utilizar para conseguir, nós como profissionais, né, para a gente conseguir entender aonde que essa pessoa quer chegar. Por exemplo, se a gente atender uma empresa de médio porte, que já está há 7 anos no mercado, ela já tem ali algo construído, já tem uma imagem construída. Bem ou mal, ela já construiu alguma coisa. Então, a gente tem que buscar, tem que fazer pesquisa. Aí, sim, faz uma pesquisa para poder entender mais o que os clientes, as pessoas que já consumiram daquela empresa, percebem daquele movimento que a marca fez durante esse período, né? Eu percebo que as empresas mais novas, né, aquelas que vão estão se organizando para nascer, elas já estão com uma mentalidade diferente, geralmente um público mais jovem, mas isso já acontece também com pessoas mais sêniores que estão se aventurando, né, no mundo das startups e criando novos projetos, mas com outra visão que eu já quero começar com a minha marca bem estruturada. Então, ele não abriu o negócio ainda. É muito diferente do que tu pegar o carro andando. Então, ali é o momento que, assim, tu pode explorar as possibilidades. E tem uma outra coisa que quem tem essa visão de startupeiros, que a gente chama, quem tem essa visão de startup, ele já tem uma visão de que tem que fazer um plano de negócio, tem que construir a visão, já tem que ter um valor X de investimento, já passou por mentorias, né? Então, acho que tem uma coisa assim que é uma visão diferente de quem está abrindo um negócio, não sabe nem por onde começar, né? Então, a gente às vezes tem que ensinar a pessoa a procurar um contador, sabe? Se você não tem plano de negócio, não existe. É uma coisa que tu ajuda a pessoa a desenvolver e tem que ter, né? O plano de negócio ele é importante para a gente entender essa visão de propósito que a marca vai alcançar. Então, são diferentes ferramentas. Olha como é diferente, né? A percepção, se a gente for contratar uma agência de propaganda, é totalmente diferente, gente. Ela não vai se preocupar com isso. Ela vai se preocupar em vender o que tu vende mesmo? Eu vendo essa água aqui. Então me dá aqui que eu vou fazer um anúncio para vender. É assim, a mentalidade das agências são muito mais diretas, assim, né? São mais rápidas. Não, mas a gente tem que vender isso aqui, então nós vamos fazer dinheiro agora. E dependendo de como está o negócio, muitas vezes eu até sugiro, olha, eu acho que tem que fazer um marketing, né? Porque, sabe, a pessoa que não tem dinheiro para fazer investimentos, que vão realmente fazer um fortalecimento da marca, às vezes tem que vender produto. Então, se tem que vender produto, tem que fazer marketing, não tem que fazer. E às vezes o comercial dela, a publicidade dela não está alinhada, ou nem está fazendo. Nem né? está fazendo. E precisa vender, né? Senão não vai ter capital. É, isso aí. Então, eu acho que essa visão do empreendimento, a gente tem que ter noção, assim, da onde o nosso negócio está. Como é que está o nosso negócio hoje, né? Então, por exemplo, assim, a minha agência tá com 15, tá com 12, vai fazer 13. 13, a gente abriu mais ou menos juntos.
Mas, assim, a gente já teve vários modelos, né, dentro da estrutura que a gente passou por anos. A gente já teve vários funcionários, a gente já trabalhou com equipes paralelas. Hoje a gente também trabalha com... a gente trabalha com outras marcas, que faz co-branding todo o tempo, né, enfim. É uma forma também da gente conseguir ter uma saúde financeira para a empresa e buscar novos horizontes, porque o nosso plano de negócio já mudou 500 mil vezes, né? A gente não segue exatamente com o mesmo plano. Agora a gente está construindo várias outras possibilidades, com parcerias, com isso, com aquilo, mas a gente tem também um propósito que está sendo sempre redesenhado, né? Porque quando a gente atinge um determinado propósito, a gente vai para o próximo. Então, nós já atingimos vários propósitos que a gente teve lá no início do nosso negócio, né? Eu sou muito realizada com o propósito que eu construí, que era desenvolver uma metodologia capaz de ajudar esse cliente a fazer uma construção de imagem de marca evolutiva. Tá? Então, ela tem essa base de estratégia, mas ela também tem uma base assim, que vai ajudar ela através dos pacotes que a pessoa vai comprar e vai chegar lá. Então, esse propósito está muito bem alcançado. Estou muito satisfeita com esse propósito. Agora a gente está indo para os next, né? Porque a gente Qual tem é que a próxima fase, né? É a próxima fase, porque a gente tem que ter essa visão de crescimento, assim como os nossos clientes. Senão a gente fica levando muito para essa coisa assim, a gente está sempre eles se vitimizando, porque os clientes não querem pagar, porque não sei o que. Mas não é, sabe? Eu acho que a gente também tem que pensar que produto que a gente está, como que a gente está anunciando esse produto que vai sanar essa dor, essa frustração desse cliente, né? Como que a gente vai elaborar isso melhor? Sim, perfeito, né? Então esse foi o item de número 5, né? Essa movimentação que as marcas estão cada vez mais abertas a essas mudanças. Inclusive, mudança é uma das palavras-chave do Review 2022 do Google, que termina o ano, o Google faz um vídeo né, com as principais pesquisas e o que marcou o ano no Brasil, em cada país. E essa palavra é uma das que está, assim, que veio de 2022 e vai vir com força. Pós-pandemia, pós-reclusão, enfim, as pessoas agora estão abertas com mais facilidade a movimentos, né, a experimentar coisas novas e as mudanças. E sexto item é a busca pela essência. Então, a sexta tendência do branding que nós estamos vendo para 2023 é que a essência vai estar ainda mais em pauta. Esteve bastante nos últimos anos, né? Ela vem ganhando força, mas para o ano que vem deve estar ainda mais forte. É isso? As pessoas me questionam muito, mas o que é a essência, né? O que é DNA da marca? Eu gosto bastante de falar sobre isso, porque a essência ela está conectada com uma visão de autoconhecimento que a gente tem sobre nós. Tá? Então, é importante que as pessoas entendam a alma do negócio não é a propaganda, como dizem. A alma do negócio é a do gestor, porque a empresa ela ainda é inanimada, ela não é um ser humano. Então, assim, quem está por trás dessa empresa é um ser humano, ou 2, ou 3, dependendo da sociedade que está ali. E eles que dão vida. Né? E eles que dão vida. Os funcionários são braços dessas pessoas que dão a vida. Porque nem todos os funcionários seguem os mesmos valores ou acreditam nos mesmos valores. Eu acho que é importante ter um alinhamento, tá? Ter esse alinhamento. Contratar pessoas que tenham essa visão de mundo, alguns valores, pelo menos algumas coisas que vão direcionar. E outros até controversos para poder fazer a empresa fazer essas alterações, né? Mas a essência ela está conectada então a esse projeto de autoconhecimento em que as pessoas precisam entender melhor o que elas são, o que elas gostam, o que elas gostariam de estar fazendo, tá? E isso é um trabalho bem terapêutico, na verdade é muito bom a gente ter algum tipo de trabalho terapêutico, a terapia que vocês acharem, em tantas terapias hoje, né? Muito bom. Mas para além da terapia, tem um trabalho que eu desenvolvo. Por exemplo, o Michel certamente também desenvolve, que é esse entendimento desse sujeito que está ali, porque nada melhor que outra pessoa para olhar para você entender melhor. O autoconhecimento não é feito isolado, tá? O autoconhecimento sempre tem outra pessoa na frente que vai trazer as perguntas, fazer as perguntas certas para entender um pouco mais, até para tu te entender, porque tu vai falar uma coisa e tu diz, olha aí, tá aí, ó. Olha o que você falou, é sobre isso, tá? E olhar, assim, com essa questão da terapia, ela ilustra bem, né? Porque eu já tive, por exemplo, cliente que chorou na reunião. Porque começa a mexer nas raízes, vai lá, começa a chegar na essência,
começa a desbloquear algumas coisas. Tem um caso que foi muito bacana de uma corretora de imóveis que ela, né, se vendia como corretora. Ok, tu e mais a torcida do Corinthians vende imóveis, né, no Brasil. E a gente foi indo, foi olhando a raiz dela e ela tem uma paixão, prefere, tanto que ela mora no meio rural. Ela prefere comercializar imóveis rurais, que é slow, não é correrio. Às vezes ela atende Que um cliente no posicionamento, dia, esse posicionamento. né? E eu disse, a gente foi trabalhando, até a gente chegar, bom, aqui a gente tem uma baita oportunidade de só trazer para fora e assumir aquilo que tu é, especialista em imóveis rurais. Nossa, assim, me libertei. Hoje ela tem até uniforme. Ela é bota, porque ela anda no meio do mato, chapéu, por causa do sol. E ela já está conhecida na cidade porque é a corretora do chapéu. E é uma ferramenta de trabalho, não é só figurino. Mas olha o poder de identidade que isso tem, né? As referências que a pessoa vai levar e que vai, inclusive, entusiasmar as pessoas a quererem uma vida no campo. Imagina. Né? Porque olha como está regado o valor, né? Tem valor e posicionamento. O posicionamento, ele vem dessa visão de valores, né? Quer dizer, o valor dela é: não quero cidade grande, quero contato com a natureza, quero estar próximo à natureza. Ok, então as pessoas que vão trabalhar com ela têm que gostar disso. Sim. Tem que gostar de botar bota de galocha e andar no meio do mato. Tem que gostar do cheiro do mato, tudo. Né? Então é importante, porque aí é uma empresa que está muito bem alinhada com o seu propósito. Ela tem um propósito de vida que é levar essa ideia de que a vida no campo vai trazer mais tranquilidade. Sim. Então, isso faz parte de uma essência dessa corretora de imóveis. Agora, o que seria o DNA dela? Aí tu poderia investigar, de repente, o que vem antes dela, os pais, o que os pais trabalhavam. Daqui a pouco, o pai dela era comerciante, olha aí, o vendedor veio, deu esse DNA, o pai dela que era vendedor, deu para ela esse DNA de vendas. E neste caso, o pai dela era e ainda é corretor. Olha, então. Então vem da família mesmo, que é uma coisa que se honra, né? Quer dizer, o pai dela é corretor, então de repente ele vende, sei lá, edifícios urbanos, né? Alguma coisa assim. Ela foi para um outro caminho, que não seguiu aquela crença familiar de que deveria vender na cidade. Ela mudou a crença familiar. E isso faz com que ela se conecte mais com a essência dela, com aquilo que ela ama viver. E a gente às vezes diz, né? Naturalmente, mas não é naturalmente, as pessoas começam a procurar ela por esse tipo de produto. Mas não é que é naturalmente, é porque agora ela está dando sinais de que ela... Mas bem ou mal, ela está sendo mais natural. Né? Sim, isso sim, ela está mais natural, conectada com a natureza dela. E daí a gente pensou em como comunicar isso. Então, tá alinhado, é bacana, é legal, porque toda a publicidade, a comunicação é intencional, alinhada com o posicionamento da marca para vender essa imagem. Então, isso é trabalhar a essência. Por isso que a gente tem que ter essa consciência de que o público... Olha como a gente falou bem pouco do público, né? Porque, na verdade, o público aqui, ele vem depois. O pensamento do público vem depois, é diferente do marketing. O marketing pensa no público primeiro para saber o que vender. Nós não. Aqui que a gente trabalha com branding, a gente pensa primeiro naquela pessoa que está ali com todo o negócio. A gente pensa naquele núcleo estruturante da empresa e mostrar isso para as pessoas. Quando a gente mostra isso para as pessoas, o público vem. E esse público precisa ser mapeado. Então, pensa assim, a gente não está estudando um público para vender para aquele público. A gente está trabalhando, a gente pode trabalhar com dores e frustrações. A gente diz assim, olha, nós vendemos essa estratégia de branding, né? Como é que a gente vende isso para as pessoas? Então, a gente vai alinhar, de repente, olha, é para aquelas pessoas que estão abrindo um negócio, aquelas pessoas que não sabem como começar. Então, então eu vou fazer uma comunicação para essas pessoas que vão se conectar com essa fala. Olha como é diferente, é totalmente diferente de um trabalho que a gente vai fazer de venda, bem expressivo, assim, né? Então, assim, é importante a gente entender, assim, que o público, ele vai se conectar com aquilo que traz mais da essência, tá? É assim que o público vai ficar alinhado. E a partir do momento do reconhecimento desse público, aí sim, vamos fazer, então, coisas mais focadas. Vamos abrir caixinha de pergunta para saber qual é a inquietação desse público.
Aí, gente, aí a gente trabalha o marketing. Aí, porque aí eu tenho ferramentas, eu já ativei os gansos, né? Que a gente diz assim, já, ó, tá? Já tem gente sentindo a vibração aqui da minha essência, né? Então aí agora, sim, a gente vai fazer todo um seguinte público para poder fazer uma venda mais assertiva e, de repente, até mesmo criar produtos que a galera tá pedindo. É. E daí, porque daí as coisas estão alinhadas. Então, se encontra mais verdade, se encontra mais segurança, alinhamento e identificação. Por isso que talvez até seria o 7º ponto aqui das tendências do branding, mas isso é já de alguns anos, que é cada vez mais consumir é um ato de identificação. Quando não tinha opção, ok, só tem esse aqui, só tem esse modelo de carro, quem quer carro tem que usar aquele ali. Agora, quando eu consigo escolher aquilo que mais me agrada, que fala comigo, o consumo cada vez mais é um ato de identificação. Então, eu me aproximo de quem eu me identifico, dos meus valores, das minhas crenças, da filosofia, da causa, né? Eu me cerco disso porque isso me representa. Isso me ajuda eu a me expressar como consumidor. É vibracional, né? A ambientação que a gente quer, que é o nosso mindset, né? As pessoas que a gente quer ter por perto, as marcas que a gente quer consumir, isso muda totalmente a nossa vibração, né? Então, entende que não é uma estratégia... Porque, assim, a estratégia de marketing, ela é igual, ela é uma técnica igual. Todo mundo que faz, você pode ver a técnica de lançamento. Todo mundo faz exatamente o mesmo tipo de diálogo, que funciona. Toda a técnica de marketing já foi usada por outra pessoa e ela só é uma técnica de marketing porque ela funcionou para aquela pessoa, tá? Então é isso. Então, a gente tem que pensar que quando a gente vai trabalhar com autenticidade, com essência, a gente tem que criar uma ferramenta que é totalmente diferente, que não é uma estratégia que já foi utilizada por uma outra marca. É algo muito original. Sim, porque, né, queremos ser originais, copiando os outros, daí fica difícil, né? Temos que temperar tudo aquilo que a gente faz com o nosso sabor, para que as pessoas entendam, nos reconheçam, saibam diferenciar, aproximar quem se identifica. E olha, quem não se identifica não perde tempo, né? Nem o vendedor, nem o atendente, a marca. A gente tem que perder essa crença de que o público é todo mundo. Não é todo mundo. Olha, isso que a gente trabalha com qualquer tipo de empresa, mas a gente sabe que não são todas as empresas que a gente atrai. Né? São empresas muito... Os segmentos, se eu for analisar os segmentos que eu atendo, eles têm uns 4 segmentos que eu atendo. Não são todos os segmentos, não pode ser todos. Eu vou fazer algo mais dirigido para esses segmentos. Perfeito. Bom, chegamos aqui, né? 6º, até falamos um pouquinho de um possível 7º tendência, mas essa aí já vem de tempo. Tendências do branding para 2023. Compartilhe essas informações com seu amigo, seu colega empreendedor, gestor, que quer abrir um negócio, que está pensando na sua marca. Deixe também ideias, comentários, dúvidas. E se você quer aprofundar algum desses tópicos, embora a gente se estendeu aqui um pouquinho, ó, gente, assunto é o que não falta, né? E se a gente buscar mais informação, então, deixa aqui no comentário qual tema te chamou mais atenção e você gostaria de saber mais. Da minha parte, só tenho a agradecer o tempo e a disposição da Rosana. Né? Nossa, eu que agradeço o convite. Empreendedora, empresária, envolvida num monte de coisa, artista, né? Eu nem falei dessa atriz e por aí vai, né? E conseguiu se organizar para a gente fazer esse momento para trazer um pouco de luz. Nós acreditamos que existam outras tendências, mas essas são algumas que nós estamos vendo e que pode ajudar você aí na sua estratégia 2023 com a sua marca. É isso, muito obrigada. Então, acho muito bacana a gente poder construir essa visão o quanto antes, né, para que as pessoas entendam da importância de se fazer isso nos seus próprios empreendimentos e na sua carreira. Porque a empresa, por exemplo, ela tem anos de uma trajetória e nós também, nós como pessoas, como seres humanos, nós temos
anos de trajetória em alguma coisa. Então, a carreira ela é muito importante para poder dizer o que a gente está construindo nesse mundo, vamos dizer assim. Não somente quem a gente é, né? Quem a gente é como ser humano é uma coisa, mas que está continuando as nossas escolhas. As escolhas que a gente fez até hoje estão aí justamente reverberando quem a gente é, né? Sim. Então por isso que é importante a gente olhar para isso e buscar sempre aquele caminho que a gente vai ser melhor colocado, que a gente vai contribuir mais com as pessoas. Sair fora da caixa mesmo, né? Tipo, dar aquele empurrãozinho assim de não, eu vou sair dessas amarras que me prendem. E bora, né? E bora para aquilo que vai realmente iluminar a vida das pessoas. Muito bem, siga as redes sociais da Pack Brand, da Rosana, da Unidade. Vem conversar com a gente e vamos fazer aí de 2023 um grande ano para todas as nossas marcas e para todos nós. Um forte abraço e, como eu digo, em Unidade vamos mais longe. Até mais, gente. Até mais.